Boa noite, queridos, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um culto aqui na ECPA. Nós estamos no culto de virada de ano. Nós queríamos que o nosso culto aqui, o ambiente estivesse lotado de pessoas. Não podemos, estamos aqui na onda vermelha e só pode aqui o culto de no máximo 30 pessoas. Mas conosco, crentes, é assim: se tem Covid, nós ficamos em casa, mas assistimos pela live. Se não tem Covid, nós estamos no culto. Independente, com Covid ou sem Covid, vamos adorar o Senhor. E hoje o nosso desafio aqui, nós aqui no templo, vocês em casa, é adorarmos o Senhor, sabendo que apesar do ano difícil que tivemos, nosso Deus esteve conosco, nosso Deus nos sustentou, Ele nos livrou, Ele nos guardou. Quantas bênçãos podemos contar que Deus fez por nós durante esse ano? Foi um ano de muitos desafios, mas Deus esteve conosco. Amém? Que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, querido. Alegra-te. Não sabemos o que será de amanhã, mas sabemos, se Deus está conosco, vai tudo bem. Usando aqui as palavras de John Wesley, o mais importante é que Deus está conosco. Quero ler aqui Salmos de número 18, olha o que diz a palavra: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, ou serei salvo nesse tempo de pandemia. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na angústia, no tempo de calamidade, no tempo de pandemia, eu invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Nós vamos começar esse culto orando, queridos, sabendo que o Deus que esteve conosco no ano de 2020, vai continuar conosco no ano de 2021, a mão de Deus estará conosco, e vai tudo bem. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Deus, porque as tuas mãos têm estado sobre nós. Graças te damos, ó Deus, porque apesar da pandemia externa, nos nossos corações há tranquilidade, porque o Senhor tem sido o nosso Deus. Nós servimos não um Deus que não se pode mover, mas servimos um Deus que é soberano, um Deus que comanda a terra. Nada que acontece, Deus, acontece por acaso, acontece porque o diabo quer, acontece porque a terra permite, quer ou faz algo. Tudo acontece pela tua permissão. Se acontece algo é porque o Senhor permitiu, se não acontece algo é porque também o Senhor permitiu. E é nessa certeza de que servimos um Deus soberano, é que vamos estar agora adorando a Ti, louvando o Teu nome, glorificando o Teu nome, porque sabemos que apesar do Senhor estar no céu, os Teus pés estão na terra, como diz a Tua palavra, e Tuas mãos governam todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Pai. Toma, ó Deus, esse culto de virada de ano em Tuas mãos. Toma cada filho Teu que está em casa, que não puder estar aqui conosco, e que estão, meu Deus amado, cercados nas suas casas, com as suas famílias. Outros não poderão, não poderão nem se reunir em família, mas que a Tua presença esteja com eles, que a Tua mão esteja com eles, e que nessa virada de ano, Deus amado, de 2020 para 2021, possamos sentir a presença do Teu Espírito, o calor do Teu Espírito, a mão do Senhor sobre nós. Pai, toma cada um nos seus lares, Pai. Apesar de ser um culto, Deus amado, em que cada um está nas suas casas, cercados pela live, mas que seja um culto debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo, Deus amado, da mão do Senhor, debaixo, Deus amado, do poder do Espírito que apesar, Deus amado, de encher o homem, Ele também caminha com o homem, Ele também fala com o homem. Usa o mensageiro dessa noite, o pastor Helder. Usa o louvor que vai ser entoado aqui, e receba, Deus, o louvor que flui não somente dos nossos lábios, mas que sai dos nossos corações. Toma o teu lugar, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos, paz do Senhor.
Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos pedir ao Senhor que Ele possa vir com a presença dEle sobre nós. O Senhor é adorado neste lugar, aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é santo. Aleluia, santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Ele é digno de louvor. Tu és santo. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é exaltado. Acima de tudo e de todos está o Senhor, que tem todo o controle nas suas mãos. Ele tem todo o controle nas mãos dele, porque Ele é Deus, e não há Deus como o nosso Deus. Não há outro que se compare a Ele na sua grandeza, na sua glória, no seu poder. Oh Senhor, Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia.
aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, o nosso Deus. Neste momento, através dessa canção, desse louvor que iremos cantar, que nós possamos convidar o Espírito Santo para fazer parte da nossa vida cada dia mais e cada vez mais. Todo final de ano a gente faz uma listinha, né, para o começo do ano. No próximo ano eu vou ser mais saudável, eu vou aprender um curso, eu vou estudar. Todo ano a gente faz uma lista. Que o primeiro item da nossa lista seja que eu busque mais a presença do Senhor, que eu busque mais o Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele nós não podemos nada, mas com Ele nós nos tornamos invencíveis, porque Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos dá forças para continuar lutando, Ele nos consola, Ele é o nosso melhor amigo. Então nessa canção vamos convidar o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fluir neste lugar, para que Ele possa fluir aí na sua casa, onde você está, que Ele possa fluir sobre a sua família. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui, a atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Eu posso te sentir, Senhor. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Oh, Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Vem sobre nós, Senhor. Oh, aleluia. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transbordar o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flui, Senhor, flua neste lugar, transbordar teu amor
ansiamos pela tua presença, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Clame isso ao Senhor. Espírito de Deus, vem, Senhor, vem sobre nós, Senhor. Enche as nossas vidas, enche os nossos corações, Senhor, porque o que nós mais queremos é a tua presença. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Oh, teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Vem sobre nós, Senhor. Espírito de Deus, sobre nós, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós clamamos a tua presença sobre cada família, sobre cada um dos teus filhos. Envolve-nos, Senhor, faça-nos transbordar com a tua presença. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui, poder louvar e bendizer ao Senhor juntamente com a igreja, com você aí na sua casa. Glória a Deus por essa noite, meus irmãos. Família CPA, nós chegamos ao fim de 2020. O Senhor tem cuidado de nós. E agora nós queremos que você encha o seu coração de expectativa acerca do ano que está chegando, porque vem coisa boa. O mesmo Deus que nos trouxe até aqui, que nos sustentou, vai nos abençoar em 2021. Receba essa palavra em nome de Jesus. E também, agora nós vamos acompanhar alguns irmãos que desejam um feliz 2021 para você. Tem muita gente com um recadinho e você vai ver, nós vamos acompanhar agora. Vamos ver? A paz do Senhor, meus queridos. Estou aqui para desejar a vocês um 2021 abençoado na presença do Senhor. Não foi fácil esse ano que passou, mas vencemos ele. E 2021 com certeza será uma bênção para a sua família e para a nossa família CPA. Feliz 2021! Um 2021 muito abençoado para toda a família CPA, no nome de Jesus. Beijo no coração. A toda a família CPA, um 2021 abençoado. Gerem muita expectativa para 2021, pois será um ano incrível para toda a família CPA. Que Deus abençoe em tudo. Feliz ano novo para toda a família CPA. Deus abençoe. Desejamos a toda a família CPA um 2021 muito abençoado. Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal. Deus abençoe a todos. Olá, minha querida família CPA. Um feliz 2021 para vocês. Desejamos um feliz e abençoado 2021 para a família CPA. Feliz 2021!
Deus abençoe toda a família CPA. Que a bondade do Senhor esteja presente durante todo o ano de 2021. Um feliz ano novo para toda a família CPA. Feliz 2021 para todos. Desejamos à família CPA um feliz 2021 abençoado. Deus abençoe. Eu, Israel Leocádio. E eu, Elaine Leocádio, desejamos à família ICPA um feliz 2021 cheio de bênçãos. Um abraço a todos vocês. Olá, meus amados irmãos da ICPA. Olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, 2021, com certeza, seremos vitoriosos, será um ano de vitória para todos nós, para todos vocês. Um grande abraço, feliz ano novo e que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos, tá? Para o ano de 2021. Deus abençoe. Família CPA, feliz 2021. Ei, família CPA, um feliz 2021 para todos vocês. Deus abençoe, irmão. Passando para desejar um feliz 2021, que Deus abençoe a todos vocês e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Desejamos um feliz 2021 de muitas bênçãos a toda a família ICPA. Desejamos a todos um feliz 2021. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Passando para desejar a vocês um feliz ano novo. Agradecer por tudo que passamos esse ano e que 2021 seja o melhor ano da vida de vocês. São os meus votos, da minha família. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer e aproveitar essa oportunidade para agradecer a família ICPA por tanto carinho, por todas as orações que fizeram por mim. Eu desejo para vocês um ano novo cheio de paz, cheio de realizações. É o que eu desejo em nome de Jesus. A nossa amada família CPA, nós desejamos feliz ano novo. Vamos a ICPA, um feliz 2021. Que Deus abençoe a todos. ICPA, feliz 2021. Deus abençoe vocês. Um 2021 abençoado para todos vocês. É isso aí, irmãos. Deus abençoe a todos. É isso. Um ano novo abençoado para todos vocês. Pai do Senhor Jesus, irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite, como o pastor Elbert disse, gostaríamos que todos vocês estivessem aqui, mas se Deus quiser vai ser o único ano que passaremos assim, porque brevemente já estaremos juntos. E antes de ouvirmos a palavra que Deus tem para o nosso coração, através da vida do nosso pastor, hoje nós vamos fazer a palavra de oferta, esse momento de ofertório, e que seja um ensaio para todo o ano de 2021. Aqui na nossa igreja, nós sempre falamos na hora da oferta, de uma forma mais breve, de uma forma mais rápida, pelo desejo do coração do nosso pastor, de não se parecer muitas vezes com aquilo que a gente vê por aí, pessoas que fazem um culto todo com ênfase no dinheiro. Mas também, por outro lado, pensando em tudo que temos vivido, nós não podemos deixar com que a igreja trate esse momento de oferta como um momento qualquer, porque para Jesus esse não é um momento qualquer. Então quero ler com os irmãos a palavra do Senhor que está em Marcos capítulo 14, que diz assim: E dali a 2 dias era a Páscoa, é a festa dos pães asmos, e os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito valor. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E em alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dar esse dinheiro aos pobres. E bradavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez uma boa obra a mim, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Presta atenção nessa palavra.
esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo, em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Deus colocou essa palavra no meu coração quando eu pensava nas festas de fim de ano. É muito bom ganhar presente. E a gente sabe que nem sempre o valor do presente indica o quanto a pessoa gosta da gente. Porque tem gente que tem condição de dar muita coisa e tem gente que dá uma simples flor. E aquilo vale mais do que qualquer dinheiro pode comprar. Mas é bem verdade também que há alguns presentes que o valor deles indica o quanto a pessoa gosta da gente. Eu não sei se você já ganhou um presente especial. Eu tive a oportunidade na minha vida de ganhar um presente especial, numa hora que eu não esperava. Eu ganhei um iPhone de uma pessoa. E quando eu ganhei, eu percebi naquele ato que aquela pessoa gostava muito de mim, porque uma coisa que custa tão caro, ninguém dá assim para o outro, não é? E a gente sabe, e eu vi durante esse ano acontecendo aqui na igreja, um jovem, por exemplo, dando um carro de presente. Eu vi isso acontecendo esse ano na igreja. E esse fato me chamou a atenção, por quê? Porque essa mulher passou um tempão pensando em qual presente ia dar para Jesus. Ela passou um tempo juntando dinheiro, ela passou um tempo programando um momento para chegar diante de Jesus e entregar tudo. Tudo o quê? Um vaso de perfume, que custava mais de 300 denários. Se você não sabe, você que está em casa, a moeda da época, 300 denários, era praticamente o salário do trabalhador o ano inteiro, porque ele ganhava 1 denário por dia. Então aquela mulher juntou um ano inteiro de trabalho e ela não gastou nada para ela não ficou com nenhum denário para si. Ela comprou um vaso caro e um perfume caro. E ela quebrou totalmente aos pés de Jesus. E o que chama atenção é que nem entre os que estavam com Jesus ela teve aceitação. Porque se ela usasse aquele dinheiro todo para cuidar da família, as pessoas iam falar bem dela. Se ela usasse aquele dinheiro todo para dar aos pobres, era a ideia, inclusive, dos discípulos. Mas como ela fez aquilo só para Jesus, Judas disse que era um desperdício e os outros concordaram. A verdade é que quando a gente pega esse microfone aqui para falar de dinheiro com vocês, para falar que vocês precisam contribuir mais, doar mais, ser mais liberais na obra do Senhor, muitos Judas se levantam. Mas para os Judas que se levantam, quem responde é Jesus. Então, se você, algum momento, quis ser mais generoso e alguém chegou e veio falar ao seu ouvido, deixa que Jesus trata com essa pessoa. O importante é você entender que você precisa demonstrar de forma mais clara, aberta e total o seu amor pelo Senhor através das suas finanças. É bem verdade que hoje o gospel virou um comércio, mas é bem verdade também que Jesus continua o mesmo. E se ele disse para aquela mulher que ela fez o que ela podia, e que onde fosse pregado o evangelho, ela ia ser lembrada por causa do presente que ela deu para Jesus, certamente o Senhor também está olhando pelo modo que a gente faz as nossas ofertas aqui no culto. Eu sei que nem todo mundo tem condição, e a gente passou um ano atípico, mas nós compramos coisas para nós cuidamos da nossa casa. Muitas pessoas trocaram de carro, trocaram de casa, compraram roupa nova, até mesmo para a passagem do ano, investiram em presentes de Natal. Mas e o que era de Jesus? Você destinou a Jesus? Você tem pensado antes de vir no culto, no momento da oferta? Esse é um culto especial e por isso uma palavra especial de oferta. Você não pode vir aqui só pegar do seu bolso uma nota que tem ali, que você pensou em trazer, que ela está esquecida no seu bolso e simplesmente dar no gasofilaço com a sua consciência assim, eu fiz o que eu podia. Não é isso que o Senhor quer de você. O Senhor quer ser o Senhor da sua vida financeira. E nós falamos isso de coração aberto, porque os irmãos sabem tudo que tem sido feito nessa igreja. Os irmãos sabem como nós tratamos o dinheiro que é de Jesus aqui nesse lugar. Então, tendo dito isso, eu costumo pensar nesse texto e o nome dessa mulher é Maria, e o nome de Maria, existem muitas Marias, e tem muitas Marias que são lembradas por muita coisa. E tem gente que vai ser lembrado nessa vida pelo feito que fez, pela conquista que conquistou. Tem gente que vai ser lembrado nessa vida pelo erro que cometeu, pelo pecado que cometeu, pelo crime que cometeu. Tem gente que vai ser lembrado nessa vida pelo tanto que amou. Mas essa mulher entrou pela história
porque ela presenteou Jesus com o presente mais caro que Jesus ganhou em toda a sua vida. Eu quero saber de você que está em casa, de vocês que estão aqui hoje, como você vai ser lembrado aqui nessa vida? Como um homem que teve muitos bens, muitas empresas, fez muitas viagens, ou como aquele que Jesus controlava tudo, inclusive a sua vida financeira? Eu quero orar por você, vai ser projetada aí na sua tela a conta da igreja para você fazer a sua oferta, para você dizimar. E graças a Deus que é virada de ano, só quem consegue fazer o Pix que vai fazer a transferência nesse exato momento, mas você vai ter tempo para pensar nessa palavra, para ir lá em Marcos e ler esse texto, e ver que realmente essa mulher não usou nada para ela, o vaso foi quebrado e o perfume derramado, e Jesus gostou disso. Que você tenha atitudes durante esse ano de desprendimento, de doar, de dar, porque evangelho não é receber, evangelho é dar. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, diz a palavra de Deus. A conta está sendo projetada aí, eu quero orar por você, eu convido, mesmo estando na sua casa, você feche seus olhos nessa hora. Os irmãos que estão aqui na igreja, tem um gasofilaço aqui, você vai poder também entregar o seu dízimo nessa noite. Senhor, nós agradecemos a Ti porque a Tua palavra é tão rica e nos ensina tudo. E nessa noite nós aprendemos com essa mulher. Uma mulher que entrou para a história. E hoje se cumpriu a profecia que o Senhor disse aqui, porque nós falamos o nome dela aqui no culto nessa noite. Ela entrou para a história porque ela, sem reservas, um ano inteiro de trabalho, ela não se sentiu pesada em derramar totalmente aos pés do Senhor. Como diz a Tua palavra, ela fez o que podia. E, Senhor, nos perdoa se muitas vezes temos tratado com o nosso dinheiro como sendo nosso. E não fazemos o que podemos para a Tua obra. Não fazemos o que podemos para o Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter um coração mais grato. Nos ensina, Senhor, a mostrar para o mundo que é possível, sim, tratar de dinheiro na igreja e fazer isso de forma transparente, de forma honesta, como temos feito aqui na CPA. Se tem pessoas aí fora que têm feito de qualquer forma, nós queremos honrar o Senhor aqui na nossa igreja com as nossas finanças. Que o Teu povo, na virada desse ano, possa refletir que não podemos viver em função do dinheiro. Pelo contrário, o nosso dinheiro, como o nosso corpo, como a nossa mente, servirá em 2021 para exaltar, glorificar e bendizer o nome daquele que é o nosso Deus. E o nosso Deus não é mamão, o nosso Deus não é real, o nosso Deus não é o dólar. O nosso Deus é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Nós fazemos essa oração aqui, pedimos também uma bênção de prosperidade. Se 2021 foi um ano difícil, nós cremos. 2020 foi um ano difícil, nós cremos que em 2021 muitas portas se abrirão, nós viveremos um novo momento, e enriquecendo, não queremos enriquecer para a glória desse mundo, queremos enriquecer para que através da nossa finança nós possamos ajudar mais e mais os nossos irmãos e entregar tudo nas Tuas mãos. É o que nós pedimos ao Senhor, gratos por poder ofertar ao Senhor uma pequena parte do muito que o Senhor tem feito a nós. E que, quando passarmos, Senhor, possam lembrar de nós como pessoas desprendidas, pessoas que não tinham miséria, pessoas que não tinham o coração doído quando falavam de oferta. Que a nossa igreja possa ser vista em Juiz de Fora como uma igreja de pessoas liberais, que doam, sabendo que muito mais tem o Senhor para dar. Por isso nós podemos doar. Essa é a oração que fazemos, gratos por tudo que o Senhor fez esse ano, porque nada nos faltou. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quero também desejar a paz do Senhor Jesus para os irmãos que estão aqui. E sempre é um motivo de alegria muito grande quando a gente pensa nessa questão, a última mensagem do ano. Ou quando nós paramos para pensar assim, virada do ano, ou Natal. Geralmente os nossos sentimentos, eles ficam meio que abalados. Por quê? Porque nós sentimos mudanças, nós sentimos perdas, nós sentimos tudo mais aguçado, não é? E a sensibilidade ela fica diferente. Então eu sempre olhei a mensagem da virada do ano ou uma mensagem de Natal, por exemplo, com olhos diferenciados, porque eu sei que nesse momento as famílias estão se reunindo, né, aquelas que podem se reunir, e a atenção está o seguinte: o que o Espírito Santo
deseja falar para a gente nessa última mensagem do ano. O que será que o Senhor tem para dizer para você que está aqui, para você que está em casa? Qual é a palavra? E eu confesso para vocês que eu fiquei muito feliz com o que o Espírito Santo de Deus sussurrou para ser falado hoje aqui. Não é uma mensagem nova para umas pessoas mais antigas, mas vocês vão ouvir essa mensagem agora de uma outra forma, com uma outra versão dela. Eu vou ler só o versículo 9 de Josué capítulo 4, e diz assim: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Eu quero orar com vocês nesse momento, pedindo ao Espírito Santo para tomar minha vida, e que eu seja canal de Deus para vocês. E a maneira com que essa mensagem falou comigo, meu desejo é que ela fale com vocês também. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, para ouvir essa mensagem final de 2020. Um ano, Senhor, que terminamos ele, felizmente, vivos e na Tua presença. Um ano que nós vencemos. Foi, Senhor Deus, sem dúvida, um dos anos mais difíceis que a igreja enfrentou, ou que está enfrentando. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem propósitos, projetos e planos, mesmo no meio do caos. E eu glorifico o Teu nome, eu exalto o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem algo especial para falar com a gente. Por isso, meu Deus, impeça que o inimigo venha distrair esse ou aquele, mas que todos estejam presos ao que vai ser falado aqui, e as riquezas espirituais que o Senhor tem para nos dizer aqui. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu vi nesse capítulo, que Deus se importa, e é nítido aqui, são com memórias, que é uma coisa que mexe com a gente, e mexe com Deus também. Antes de eu começar a trazer essa palavra que eu vou trazer para vocês, falando em memórias, nós fizemos um apanhado de memórias, para vocês terem uma noção um pouquinho, e nós vamos passar isso agora, e logo em seguida eu entro nas revelações que o Espírito Santo me deu para esse momento aqui. Então agora eu só quero fazer uma coisa, eu quero que você veja com muito carinho esse vídeo aqui, e logo depois a gente vem com a palavra para vocês.
por que nós passamos esse vídeo para vocês? É a nossa história. E quanta gente bacana Deus tem usado aqui nesse local. Quanta coisa boa nós vivemos nesses 7 anos que a igreja tem, que existe, né? Então nós vimos ali, irmãos, memórias. O que aconteceu aqui? Eu acionei a sua memória. Você ficou pensativo, você ficou olhando um, outro, você ficou lembrando. E eu descobri que Deus se importa com isso. No capítulo que nós acabamos de ler, Deus tem uma preocupação gigantesca com a memória. Tanto é que Ele permite que o povo atravesse o Jordão, mas não antes dele falar para Josué: eu quero que tirem daqui 12 pedras. E essas 12 pedras, pastor, elas foram levadas para Gilgal e colocadas umas sobre as outras no alojamento. E Deus explica por que esse povo teria que carregar 12 homens, cada um de uma tribo, carregando pedras dali. Deus fala por quê. Ele diz assim: porque no futuro os seus filhos vão perguntar que colunas de pedras são essas. Aí vocês vão contar para eles esse momento. Então tem 2 coisas aqui. A primeira, Deus sabia, irmãos, que a cabeça do homem, ela esquece com muita facilidade aquilo que ele faz. Isso é meu, isso é seu. Deus faz coisas, Douglas, e a gente fica feliz na hora. A gente glorifica, nós queremos fazer jejum, nós queremos contar o testemunho. 1 ano, 2, e eu estou colocando muito. Nós esquecemos. E Deus sabe disso. Então por que Ele falou assim: tirem as pedras? Porque eu não quero que seja esquecido o que eu estou fazendo aqui nessa hora. Olha a preocupação de Deus com a memória. Então vocês vão levar 12 pedras grandes e colocar umas sobre as outras. Por quê? Porque eu sei que vocês têm a tendência de esquecer. Então não quero que vocês se esqueçam. E qual a forma? Tendo essas pedras ali na frente de vocês. E Deus também se preocupou, a segunda coisa, com aqueles que não estavam ali vivendo esse momento, Leninha. Os filhos deles, aqueles que viriam, que não viveram, Adriana, esse momento. Olha a preocupação de Deus. Eu quero que essas pedras acionem a memória deles. Então, o que essas pedras significam? São pedras pregadoras. O que é uma pedra pregadora? É aquela pedra que prega para a gente sem usar palavras. É aquela pedra que só dela estar ali e você olhar para ela, ela vai acionar sua memória, e de uma forma poderosa. O que Deus quer que seja acionado aqui? Cada vez que eles olhassem, pastor, a coluna de pedras ali, não importa o ano, não importa o tempo, por isso pedra, não importa a época, eles vão se lembrar desse momento, e vão se lembrar que eles servem um Deus poderoso. Nós não podemos esquecer disso. Eu sirvo um Deus que já fez. Talvez você na sua casa, nesse momento, quem sabe eu possa estar, pela graça de Deus, acionando a sua memória, e você lembrar de pedras que você guardou, colecionou. Todo mundo tem. Um servo de Deus, ele é obrigatoriamente, ele tem que ter uma coluna de pedras no alojamento. Ele tem que ter esse memorial. Ele tem que guardar essa lembrança. São pedras que pregam sem usar palavras. Talvez, quem sabe, você não está lembrando aí de dias terríveis, aonde Deus usou alguém, aonde Deus fez um milagre, aonde o Jordão abriu na sua vida, e você nunca consegue esquecer isso. Eu lembro de um amigo meu, que ele guardava uma folha dentro da Bíblia, e eu um dia perguntei para ele: que folha seca, que folha é essa? Ele falou: essa folha está fedendo, ela está seca, mas eu não quero que ela saia daí, porque foi um dia que Deus me deu uma resposta muito grande, e eu estava debaixo da árvore, eu peguei uma folhinha dessa árvore e guardei. Não, pastor, eu não quero que tire daí, porque ela me faz lembrar daquele dia, ela me faz lembrar do Deus que eu sirvo, ela me faz lembrar que eu não estou sozinho. Ela me faz lembrar. Sabe o que está faltando, irmãos, para muito crente hoje? Pedra que prega. A pessoa passa pelo Jordão
e não carrega a pedra que prega. Isso é um problema. Por que vocês acham que Davi peitou e enfrentou um gigante? Você acha que é só uma coragem, uma mera coragem? Não. Saul pregou para Davi. Saul falou para Davi o seguinte: Davi, olha o tamanho do gigante e olha o seu. Davi, ele é experiente na guerra, na batalha, você não. Saul pregou incredulidade para Davi. Mas por que Davi não deu ouvidos? Porque Davi já tinha escutado uma outra pregação. Sim, das pedras. As pedras colecionadas no memorial do alojamento de Davi já tinham pregado para ele. Porque enquanto Golias gritava: dai-me um homem, eu consigo ver Davi com os olhinhos fechados e acionando o memorial do alojamento, pedra por pedra. Talvez ele poderia dizer: aquela pedra, leão, eu não poderia ter vencido aquele leão nunca, humanamente falando. Eu não poderia vencê-lo, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Aí ele vai na outra pedra, a pedra urso. Um ser humano, um homem não vence um urso. Ô pedra, a pedra está pregando para ele. A pedra do dia que ele chegou na casa dele, ele estava trabalhando, foi chamado na casa dele, lá estava Samuel com azeite. Meu Deus, que pedra, que pedra. O Senhor me trouxe aqui para te ungir rei. Isso são coisas que não se esquecem. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Eu tenho pena e preocupação, às vezes, que nós não acionamos o memorial do alojamento e não contamos as pedras, ou não ouvimos as pregações das nossas pedras. Tenho minha preocupação. Por que o Elias estava tão tranquilo com o fogo que caía do céu? Porque quando ele estava na caverna, assustado, triste, Deus falou com ele também, passando fogo ali. Quando ele estava no Carmelo, Deus mandou fogo para ele de lá. Carmelo é o diácono da nossa igreja. Então ele acostumou tanto com isso, que lá na frente você vai ver ele parado, os soldados de Acasias chegando, e ele falando: se eu sou homem de Deus, desça fogo e os consuma. E o fogo caiu e consumou, matou os soldados de Acasias. Isso uma vez não. Uma segunda vez, com naturalidade, ele na montanha falou: se eu sou homem de Deus, desça fogo e os consuma. Sabe por que ele estava tão tranquilo com fogo? Porque ele estava acostumado a ver Deus agir daquela forma. Ele tinha pedras pregadoras. A pedra, por exemplo, do Carmelo, a pedra da caverna. O Senhor também passou lá através do fogo. Ele estava acostumado. A pessoa que não tem pedra para pregar para ele, ou passou pelo seu Jordão e não pegou uma experiência para ser guardada, ele corre um grande risco. Porque tem assuntos que não podem ser esquecidos. Você de casa, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Tem assuntos que, se forem esquecidos, alguma coisa ruim vai acontecer. O quanto o Egito devia a José. Eu vou te falar o quanto o Egito devia a José. A sua existência. O Egito devia a José a sua existência. Era para o Egito ter sido destruído no tempo das vacas magras. Mas Deus usou José. Eles devem quanto o Egito a José. Só que a Bíblia diz que subiu um faraó que não conhecia José. Quando José caiu no esquecimento, aconteceu a escravidão. Quando Moisés caiu no esquecimento, não sabemos o que aconteceu com esse tal Moisés. O povo levantou o bezerro de ouro e você sabe o que aconteceu. Quando Saul esqueceu o que o profeta Samuel falou: eu vou chegar no 7º dia, mas atrasou na ótica dele, na visão dele, ele esqueceu o que Samuel falou, perdeu o reino. Quando Adão esqueceu o que Deus falou, ele perdeu o paraíso, perdeu os privilégios. Tem coisas, irmãos, que você não pode esquecer. Tem assunto que o crente não pode esquecer, porque é uma pedra que não vai. Como é que ela vai pregar? Como é que você vai acionar a sua memória? Como? Quando Jesus, em Mateus capítulo 16, estava com seus discípulos, e a Bíblia diz que eles passaram para o outro lado. Escuta isso. E a Bíblia diz que eles esqueceram de levar pão. Aí Jesus disse assim:
Cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Sabe o que os discípulos disseram? Ele está falando isso porque nós esquecemos pão. Aí você vai ver agora Jesus bravo. Jesus falou assim: como é que é? Então vocês não se lembram mais dos 5 pães para 5.000? Está lá escrito, Mateus 16. Então vocês não se lembram mais dos 7 pães para 4.000? 2 vezes. Sabe o que Jesus está falando para eles? Vocês não têm pedras para pregar para vocês, não? Vocês não têm memorial do alojamento, não? Vocês já esqueceram que por 2 vezes eu mostrei o meu poder em multiplicar pão? Irmãos, o próprio Deus, Ele tem um confronto com o desmemoriado, com aquele que não carregou pedra. Eu chamo de ombro liso, porque se você for ver lá no capítulo 4 de Josué, tinha que pôr a pedra no ombro marcado. Tem crente que o ombro dele é liso, porque ele passa pelos milagres, pelas vitórias de Deus, mas ele não leva pedra, ele não lembra, ele não tem experiência para contar para ele. Aquele milagre fica no passado, esquecido. Quando o povo chegou diante da terra prometida, antes de entrar nela, Deus falou: manda líderes. E de propósito, eu quero falar para quem está em casa, para quem está aqui, às vezes Deus deixa uma crise, um problema repetir de propósito. Às vezes Ele deixa uma crise se repetir de propósito. Às vezes Ele deixa uma situação que nós detestamos se repetir de propósito. É teste, porque Deus ainda nos testa. Manda os líderes. E deixou Adriana lá de propósito, os gigantes, e ficou observando se as pedras, se eles tinham pedras que iriam pregar para eles, se eles tinham um memorial do alojamento. Deus ficou olhando, Leninha, e foi uma frustração, irmãos. Um momento ali em Números, capítulo 13, 14 em diante, um momento vexame, vergonhoso para nós. Por quê? Porque o povo chegou a dizer: não temos como entrar naquela terra, porque os gigantes são poderosos, são mais fortes do que nós, está tudo perdido. Isso é uma loucura. Quando você lê e prega sobre isso, é uma loucura. Mas você tem costume de fazer assim. Eu tenho esse costume também, de não ter pedras que nós podemos acionar para pregar para a gente, para lembrar para a gente onde nós estamos, o que Deus já fez por nós. Foi vergonhoso. Deixa eu falar 2 verdades sobre esse momento. 2 verdades para quem não carrega pedras. 2 verdades para quem não tem memorial do alojamento. E a primeira é essa: ele é um eterno escravo. Um eterno escravo. Sabe o que Deus olhou ali? Sabe o que foi revelado ali? Que Deus só mudou os escravos de lugar. Eles eram, Daniel, escravos no Egito e continuavam escravos na porta da terra prometida. O crente que não tem pedra para pregar para ele, que não tem lembrança quem é o Deus que ele serve, de onde Deus o tirou e o que Deus já foi capaz de fazer por ele, ele é um eterno escravo. Ele é um eterno escravo do medo. Ele é um eterno escravo da insegurança. Ele é um eterno aprisionado pelas circunstâncias. Antes ele tinha medo no mundo, agora ele tem medo na igreja. Antes ele era complexado no mundo, agora ele é complexado na igreja. Antes ele tinha depressão no mundo, agora ele tem depressão na igreja. Antes ele tinha tristeza no mundo, agora ele tem uma tristeza na igreja. É um escravo mudado de lugar, mas é um eterno escravo. Por quê? Porque ele não tem pedra para pregar para ele. Ele não tem memória com Deus, ele não tem história com Deus. Tem crente que quando ele abre a boca, você tem certeza que Deus nunca se manifestou para ele em nada, que Deus nunca fez nada por ele ou para ele. Tem crente que quando abre a boca, você tem certeza que Jordão nunca abriu para ele. Nunca. Eternos escravos. Escravos no Egito, escravos na terra prometida. E tem crente, irmão, tão desmemoriado em relação a Deus, tão ingrato, reclama tanto, murmura tanto, que ele é um eterno escravo. Ele é dependente da circunstância. Minha segunda coisa, ele é um precipitado. Ele é um mediatista. Ele é o do já. E você sabe, quando nós agimos assim, a probabilidade de dar errado é muito grande.
Olha o que eles falaram, que absurdo. Vamos escolher no nosso meio um líder que nos leve de volta para o Egito. Gente, espera aí, isso é muito forte. Então Deus leva 80 anos para preparar o libertador, e eles demoram o quê? 5 minutos para escolher um líder. Então Deus leva 80 anos para preparar um líder, e eles assim, quer um líder no meio deles ali, mediatistas. Vamos resolver isso aqui agora, não importa o que Deus faz, não importa o tempo. Eles poderiam até escolher um líder ali, e estava até certa essa escolha, porque o líder que eles iam escolher tinha 2 problemas. Primeiro, esse líder seria um líder liderado. Olha o que eles falaram: vamos escolher um líder que nos leve de volta para o Egito. Já vai vir um líder comandado, um líder com cabresto, um líder mandado. Irmãos, Deus não foge desse tipo de líder. Uma coisa é o líder ouvir conselhos, uma coisa é o líder ouvir opiniões, uma coisa é o líder perguntar, a outra é líder com cabresto, é líder liderado. Deus não foge de um líder assim. Segunda coisa, ele já estava escolhendo um líder de marcha ré. Líder que Deus levanta não é para recuar. A própria Jesus falou assim: aquele que recua, eu não tenho prazer nele. Líder que Deus levanta, ele vai até o final, ele vai até o fim, porque ele pegou no arado e ele não olha para trás. É um líder liderado e é um líder de marcha ré. Tem que buscar no meio deles mesmo, porque não é o tipo de líder que Deus forja. Não é. A verdade que esse líder que eles queriam não ia chegar com eles nem metade do caminho, porque o mar não ia abrir, não ia ter sombra, não ia ter maná, a água não ia sair da rocha. Quer dizer, eles já estavam, irmãos, nem pensando no que estavam falando. Por quê? Porque não tinham pedras para pregar para eles, diferente de Caleb e de Josué. Caleb falou assim: gente, não faz isso. Esses gigantes vão ser nosso pão, porque Deus está conosco. Olha lá, lê lá. Sabe, deixa eu te falar por que o Caleb e o Josué estão empolgados. Porque eles acabaram de ouvir uma pregação das pedras. A pedra de 10 sinais no Egito, a pedra do mar que se abriu, a pedra da água que sai da rocha, a pedra da sombra, da coluna de fogo. Irmãos, o que não faltavam eram pedras para pregar para esse povo, porque Deus não poupou sinais. Josué e Caleb tinham pedras para pregar para eles. É triste quando um crente não guarda nada. Irmãos, pode ser a mínima coisa que Deus fez, pode ser a coisa mais simples. Guarda, não rejeita, carrega, lembra, olha para isso com carinho. Quem sabe nessa noite, você que está na sua casa, não pode rapidinho, final do ano, daqui a pouco está terminando, quem sabe você não pode recordar que nesse ano tiveram pedras que você pode carregar, e hoje elas pregarem para vocês de que Deus não deixou faltar nada. Não faltou. Você pode dar glórias a Deus por isso. Foi apertado, foi difícil, pastor Abraão, teve dificuldade, pastor Reinaldo, choramos, arrepiamos, teve um momento que eu fiquei apavorado, mas até aqui nos ajudou o Senhor e CPA, e o Deus que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Deixa essas pedras pregarem para vocês. Cada um tem a sua pedra, cada um tem as suas pedras, cada um tem o seu memorial, cada um tem as suas lembranças de momentos frustrantes, complicados, aonde Deus entrou em cena. Então, a primeira revelação do texto: memórias. Deus não quer que você esqueça quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer na sua família e na sua vida. Ele não quer. Agora tem uma segunda revelação no texto. Qual? A atitude de Josué. Quando saem os 12 homens com as pedras nos ombros, o texto, versículo 9, somente nele está o segundo memorial. Josué faz uma coisa meio louca. Deus não pediu. O primeiro memorial é a ordenança de Deus. Deus pediu, Douglas. Mas o segundo Deus não pediu. Isso é coisa de Josué. E o que Josué faz? Quando ele está para sair do Jordão, a água está sendo segura lá pelas mãos de Deus. Aí Josué separa mais 12 pedras, ajuntam elas ali no meio ali,
umas sobre as outras e sai. Que cena linda. 12 pedras saíram primeiro, foram para o alojamento em Gilgal. Gilgal, irmãos, ele tem um derivado da palavra roda e da palavra rotina. Olha que interessante, as pedras foram para o dia a dia, está lá, Deus ordenou. Mas e o segundo memorial? O segundo memorial Deus não ordenou nem pediu. Isso é Josué. Ele ajunta mais 12 e vai. Qual é o segredo desse segundo memorial? O primeiro, Deus faz para você se lembrar. O segundo, você faz para Deus se lembrar. A água vai cobrir. Quem em sã consciência, dali um ano, vai olhar lá para aquele Jordão fechado e vai falar, perto daquelas águas ali tem pedras camufladas, pedras submersas? Ninguém, irmãos. A água vai cobrir. Então que memorial é esse? Memorial que não se vê? Memorial que os olhos não veem? Que memorial é esse? É um memorial não para olhos humanos, é um memorial para quem consegue ver o que está coberto. Você entende isso? É memorial nosso, ideia nossa. Quem tem que fazer é você, eu. Quem vai fazer é você, pastor. Não é uma ordenança de Deus, é nosso. Que memorial é esse? São aquelas pedras que você ajuntam para elas pregarem para Deus. Não são só as pedras de Deus que pregam para a gente, não. As nossas pedras também pregam para Deus. Elas também contam a nossa história para Deus. Elas também acionam a memória de Deus. Elas também são pregadoras para o reino, para os anjos, são testemunhas. Se você lê a palavra lá no livro de Esther, principalmente no capítulo 2 e no versículo 23, tem algo muito forte. Sabe o que está escrito ali? Que Bigtan e Teres, dois camareiros do rei Assuero, estavam planejando matar o rei. Foi Mardoqueu que avisou a Esther, e a Esther avisou o rei. Bigtan e Teres foram enforcados. Sabe o que está escrito no versículo 23 do capítulo 2 de Esther? Foram enforcados os dois. Agora, segunda coisa, essa história foi registrada no livro das crônicas. E 3, na presença do rei. Só que quando você espera que a história vai dar um pulo, por quê? Porque afinal de contas Mardoqueu salvou a vida do rei. Não, nada foi feito para Mardoqueu, muito pelo contrário. Passa um pouquinho e quem é levantado como primeiro-ministro e honrado é Amã. Isso é frustrante para a gente. Você tem pedras lindas submersas, ninguém vê, mas é para o rei. Deus está vendo, mas na hora da honra é o Amã. Você faz coisas lindas e dignas e de fé para Deus, mas na hora da vitória, da bênção, aí vai para o outro. Você exerceu uma fé extraordinária, mas quem vai contar o testemunho é o outro. Você clamou, jejuou, pediu e está esperando até hoje, e vendo um monte de gente sendo promovidas, honradas, e você que tem pedras lindas para o rei. Olha para vocês ver as pedras submersas de José, cada uma mais linda do que a outra. Um homem que por causa de Deus não se deitou com a mulher de Potifar. Um homem que guardou a fé o tempo todo, mas na hora de sair da prisão, quem sai é o copeiro. Na hora da honra, a honra é do outro. A fé é dele, a pedra é dele, mas a bênção vai para o outro. Quanta gente já não passou na sua frente, você que tem pedras guardadas. Quanta gente já não recebeu o que você sonhava na sua frente. E gente às vezes que até nem vamos dizer assim, gente até que não chega aos pés do que você já fez por Deus. Como é o caso aqui de Mardoqueu e Amã. Na hora da sua vez, não vem. Mas eu estou aqui para dizer, nessa última mensagem do ano, tudo tem o tempo, tudo tem a hora.
O importante é que está debaixo dos olhos de Deus e escrito no livro das crônicas, está lá. Eu não recebi a vitória, eu ainda não fui. Não reclama, não murmura, quem sabe é Deus e tudo tem a hora. Tudo tem a hora. E a hora de Mardoqueu chegou 5 anos depois. Amã, planejando matar Mardoqueu, fez a forca. Justamente na hora que o Amã chega no pátio para pedir a cabeça de Mardoqueu para o rei. A Bíblia mostra o rei perdendo o sono. Quem tirou o sono desse rei? E quando o rei não só perde o sono não, ele tem um desejo estranho de ler o livro das crônicas. E a coisa mais estranha, que o livro das crônicas eram compostos de vários volumes. Justamente alguém pega o volume que fala de Mardoqueu e abre na página que fala de Mardoqueu. Isso não é coincidência não, gente. Ele perde o sono, tem desejo de ler o livro, e justamente na página que fala que ele foi livre há 5 anos atrás, graças a Mardoqueu. Quando ele está, Mardoqueu salvou minha vida, e o que foi feito para ele? Agora é a hora. Aí o homem fala, olha, está escrito aqui que nada, não foi feito nada. Essas pedras lindas não tiveram honra, não foi feito nada, nada. Aí ele olha pela janela, quem é que está no pátio? É o Amã, o primeiro-ministro, quer falar contigo. Manda ele entrar. E quando o Amã entra na sala, mal sabe ele que ele já vem infectado por demônios, mas a vitória de Deus já está decretada lá, não tem como ele sair disso. Quando ele chega, majestade, eu queria te falar uma coisa, mas espera um pouquinho, Amã. Antes eu quero te fazer uma pergunta. O que deve ser feito ao homem que o rei quer honrar? E está escrito que ele pensou que era ele. Ele achou que o rei queria honrar ele. Coloca na sua carruagem, veste com vestes reais, e coloca alguém para puxar ele pela rua, anunciando que ele é queridinho do Senhor. Muito bem, gostei da ideia. Vá, Amã, você, e faça isso ao judeu Mardoqueu. E para não, irmãos, como diz, acho que já está. Uau! Não, ainda tem melhor. Lá na frente ele vai morrer na forca que foi feita para Mardoqueu. Sabe por que Amã morreu na forca feita para Mardoqueu? Porque Mardoqueu é homem que tem pedras submersas para o rei. Peguem Daniel, coloca na cova dos leões. Jogaram Daniel na cova dos leões. Leão nenhum se aproximou dele. Leão nenhum pegou ele. Por que não? Porque no livro das memórias está escrito que Daniel busca o Senhor 3 vezes ao dia. Está lá, essas pedras são lindas, ricas, submersas, o tempo cobre, mas não para Deus. Quem tem pedras dessa maneira, não morre na boca de leões. Quem foi que os leões devoraram? Os invejosos, aqueles que colocaram ele ali dentro. Pega um Sadraque, Mesaque, Abednego, joga dentro da fornalha, o fogo não teve acesso a eles. Por quê? Olhando o livro das memórias, está escrito que eles preferiram legumes do que comer carne sacrificada a ídolos da mesa do rei. Essas pedras não são jogadas de lados não, irmãos. Quem morreu queimado foi quem jogou eles lá dentro. Só com calor morreram, mas eles sobreviveram. Por quê? Porque tem pedras secretas diante do rei. De tanto Saul jogar lança em Davi, morreu pendurado na própria lança, porque ele estava jogando lança no homem, que o que mais tem são pedras submersas para o rei. Memorial secreto, fora dos olhos dos homens. Eu estou aqui hoje, nessa última mensagem, para dizer para todos vocês que estão em casa, e para os irmãos que estão aqui, 2 grandes verdades. A primeira, Ele não vai te abandonar. Eu não sei como vai ser 2021. Tenho esperanças, tenho fé, mas eu não sei. Como seu líder, eu tenho uma palavra para te dizer. Eu não sei. Pastor, quando é que nós vamos entrar na igreja nova? Não sei. O tempo praticamente está pronto. Não sei. Pastor, como é que vai ser o dia de amanhã? Não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei: aquele que nos sustentou até aqui vai estar do nosso lado em 2021.
em 2021, podemos de repente despedir de muita coisa e muita gente, mas não dele. Ele vai estar com a gente. Ele que te sustentou no trabalho até aqui, Ele vai sustentar você no seu trabalho, no seu novo trabalho, no seu desemprego, seja o que for. Deus é Deus para estar conosco. E essas pedras que nós já carregamos há anos, elas vão pregar para a gente sempre, quando o medo vier. Quando chegar a angústia, olha para trás e lembra do que Deus já fez. E sorria, Ele está do seu lado. E uma segunda verdade: continue ajuntando pedras secretas só para Ele ver. Deixa Ele ver as suas atitudes de fé, de amor, o que você faz pelo outro. Continua. Uma hora certa, no momento exato, Ele vai te mandar um sinal que tenha acompanhado as suas pedras, e que as suas pedras secretas, submersas, também pregam para Ele. Feche os seus olhos. Quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui, e eu quero nesse momento orar pela sua vida. Eu gostaria de que você fechasse os seus olhos, reclinasse a sua cabeça, e na sua casa mesmo, você parasse para pensar. É importante você pensar. Você está lembrando de uma pedra para pregar para você? Uma, duas. Tem alguma pedra que você está lembrando aí que vai pregar para você agora? Pastorzão, eu estou lembrando de uma atitude aqui de Deus. Estou lembrando que Ele fez por mim. Você ama a sua família? Pedras lindas, né? O Senhor Jesus te deu. Você que foi pai nesse ano, mãe nesse ano, na nossa igreja tivemos muitas mamães e muitos papais recentes. São pedras que vão pregar para vocês. A nossa igreja passou por momentos muito difíceis, mas o Senhor sempre ali com a gente, sempre nos sustentando. Então nesse momento, fecha os seus olhos. Eles vão estar louvando a Deus com um hino que tem tudo a ver com o que pregamos aqui. E enquanto eles estiverem louvando, eu quero ministrar sobre a sua casa e sobre a sua vida. E a ministração que eu faço é essa: olhe para as pedras do alojamento. Quando estiver desanimado, olhe para as pedras do alojamento. Quando estiver triste, olhe para as pedras do alojamento. Elas estão pregando o tempo todo. Você pode ouvi-las. São suas, você carregou. São pedras importantes para a sua vida. Nós já vamos orar daqui a pouquinho, para a virada, meia-noite. Pastor Reinaldo vai estar nos conduzindo em oração. Mas nesse momento, pense um pouquinho nessas pedras. Ministério de Louvor louvando ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda a graça e te dê paz.
a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. O Senhor é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante. O Senhor é contigo em todo tempo, por onde que você esteja. Que a mão dele esteja sobre a sua vida. E de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Receba. Amém, 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 amém. Boa noite, irmãos, na preciosa paz de Jesus. Nós estamos aqui nos aproximando dos últimos momentos desse ano de 2020. Eu quero convidar você nesse momento a reunir como você está aí com a sua família, a você dobrar os seus joelhos conosco para orarmos ao Senhor. Nós que estamos aqui no templo, também iremos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus agora. Se você pode, faça isso. Reúne aí com a sua família. Dobre o seu joelho e vamos falar com o Senhor nesse momento agora. Vamos orar ao Senhor. Ó Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Estamos nos derradeiros momentos, ó Deus, deste ciclo, deste ano de 2020. É verdade, ó Deus, que talvez este ciclo tenha sido um dos mais difíceis da história da humanidade. Ó Deus eterno, é verdade que tenha sido um dos mais complicados anos, ó Pai, da nossa história aqui na Terra. Foi um ano terrivelmente difícil, complicado.
onde fomos assolados, ó Deus, por esta pandemia, por esse vírus, onde, Senhor eterno, tivemos as nossas finanças abaladas, tivemos a nossa rotina diária mudada. Ó Deus eterno, muitas pessoas perderam seus entes queridos, muitas pessoas, ó Deus eterno, foram bombardeadas durante todo este ano, e nós chegamos, ó Deus, nesses últimos momentos desse ano, ó Pai, e muitos de nós, ó Deus, não temos, ó Deus, muito o que comemorar. Falando sinceramente, muitos de nós não temos muito o que comemorar. Ó Deus, mas tocados por esta palavra nesta noite, e acionando, ó Deus, as pedras do nosso memorial, e buscando, Senhor, as memórias deste ano de 2020, nós chegamos a uma conclusão, ó Pai, que num ano de escassez, o Senhor foi a nossa provisão, que num ano de medo, o Senhor foi a nossa proteção, que num ano de incertezas, ó Deus, a Tua presença sempre esteve conosco, e nós estamos, ó Deus, rompendo este ano, estamos atravessando para um novo ciclo, ó Pai, e de posse dessas memórias, de posse dessas lembranças, de que o Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa proteção, que o Senhor cumpre a Tua promessa, ó Pai, que o Senhor está conosco todos os dias, que quando passamos pelas águas, o Senhor está conosco, quando passamos pelos rios, ó Deus, nós não ficamos submersos, quando passamos pelo fogo, a chama não queima, não arde em nós, o nosso coração se enche de gratidão, ó Deus, e rendemos graças a Ti, rendemos graças a Ti pelo dom da vida, ó Pai, porque, ó Deus eterno, estamos de pé, atravessamos esse ano difícil, ó Deus, e estamos com a porta de 2021 aberta para nós, e estamos entrando por esta porta de 2021 com a expectativa renovada, ó Deus. Estamos atravessando esta porta de 2021 com um coração cheio de fé, cheio de esperança, que viveremos um tempo favorável, que viveremos um novo tempo, ó Deus, que o Senhor tem algo novo preparado para nós neste ano de 2021. É de posse dessa fé, é de posse dessa esperança, é que nós, ó Deus, erguemos as nossas mãos para profetizar sobre os nossos irmãos, que nós teremos um 2021 abençoado, que as famílias da ICPA viverão 2021 abençoado. Ó Deus eterno, que nós viveremos momentos abençoados em 2021. Ó Deus, e quando entendemos, ó Pai, que viveremos um tempo abençoado, isso independe se a pandemia irá terminar nos próximos dias ou não, seremos abençoados, porque o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, e a Tua presença em nós é garantia de bênção, com pandemia, sem pandemia, se a Tua presença está conosco, a bênção está garantida, a bênção está garantida, e adoramos o Teu nome nessa noite. Separamos esses últimos momentos, ó Deus, para adorar o Senhor, para adorar o Senhor, para adorar o Senhor. Nós erguemos a nossa voz, erguemos as nossas mãos e Te adoramos, ó Deus, Te adoramos, Te glorificamos, eterno Deus. A nossa oração nessa noite, ó Deus, é uma oração de gratidão, Senhor. É uma oração de gratidão, Te agradecemos porque chegamos até aqui, ó Pai. E se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem coisa nova preparada para nós nesse próximo ciclo. Se o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai, é porque a história continua. E nós estamos entrando em 2021, cheio de expectativa para viver a continuidade dessa história, ó Pai.
Para muitos dos nossos irmãos queridos, a história deles terminaram no ano de 2020. Mas aprove o Senhor nos trazer até aqui, para dizer para nós que a nossa história continua ainda mais um tempo nessa terra. E eu quero viver essa história, Pai. Eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim em 2021. Ó Deus, nos faça sermos melhores em 2021. Nos permita ser, ó Pai, crentes melhores. Nos permita ser cidadãos melhores. Nos permita ser pais melhores. Nos permita ser amigos melhores, ó Pai. Ó Deus, que possamos valorizar coisas que até então não valorizávamos, ó Pai. Nos ajude a manter este legado desse tempo difícil vivo em 2021. Nós adoramos o Teu nome, ó Deus. Glorificamos a Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Receba a nossa gratidão, ó Deus. Receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, ó Deus. E receba a nossa palavra. Estamos entrando em 2021 com fé e com expectativa para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, Senhor. A ICPA está aqui para viver tudo que o Senhor tem para fazer em nosso meio em 2021. Oramos como Maria orou: eis-nos aqui, cumpra-se em nós a tua vontade, o teu querer. Faça na vida da ICPA a tua vontade, o teu querer, porque nós oramos assim no nome de Jesus, o teu Filho amado, que para sempre vive. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz 2021 para todos vocês. Que Deus os abençoe e que Deus os guarde. Amém.